Então, de certa maneira, todos nós vivemos essas questões do feminismo ou de algum machismo estrutural. O Otávio começou a gravar agora na sua reunião, então, oficialmente, boa noite. Vamos dar boa noite novamente. Estamos iniciando mais uma live e a ideia, mesmo que seja, às vezes, a trancos e barrancos, mesmo que seja, às vezes, corrido, a ideia é toda segunda-feira a gente conseguir se reunir para conversar sobre assuntos contemporâneos, fazer debate, exposição de ideias acerca de assuntos relevantes para nós, relevantes dentro da nossa sociedade. E como metodologia, ou como, daqui a pouco, uma questão pedagógica, a gente sempre acaba também pegando alguma série. Na semana passada, nos apelidaram de garotos propagandas do Netflix, o que é uma bobagem, na verdade. A gente sabe que é uma besteira. Infelizmente, eu não tenho condições de ter outra coisa, tipo um Globoplay. Não é bobagem, tu tá ganhando alguma coisa do Netflix, ou bonito? Nos patrocina, claro. Nos patrocina. Mas algo que a gente pode também refletir para próximas lives também é não somente série, mas alguns filmes importantes. Por exemplo, só um parêntese, nessa semana eu, dentro da sala de aula, estava conversando com os alunos dos nonos anos, dentro da aula de filosofia, sobre Sociedade dos Poetas Mortos, que para mim é um filme, dentro da nossa vida de educador, educadora, é um filme obrigatório dentro do nosso repertório cultural de filmes. E então a gente sempre vai usar uma série ou algum filme de maneira pedagógica para poder puxar links acerca dos assuntos. E essa semana, a nossa proposta é conversar um pouco sobre a série Coisa Mais Linda, que na semana passada, quando entrou a temporada 2, eu e a minha esposa, a gente tomou um susto, assim, oh, meu Deus, entrou. Porque a primeira temporada foi há 2 anos, e nós não esperávamos mais que iria entrar uma segunda temporada. Eu não sei se o Netflix demora para comprar, eu não entendo muito dessas questões dos direitos autorais, mas às vezes eu acho que sim. Aqui em casa a gente tá assim, a gente viu Agentes da Shield temporada 2, porque o Netflix não tem mais do que 2 temporadas. Quem quiser ver as outras temporadas, papai já vai lá depois, bem mais tarde, filho. Quem quiser ver outras temporadas vai ter que ir em outros lugares, que eu não sei aonde. Eu acho que a Globoplay também tem Agentes da Shield, por exemplo. Então, a ideia é usar sempre séries, e quando entrou semana passada Coisa Mais Linda, temporada 2, a gente achou então por bem conversar sobre algo que está bem atual. Uma série bem atual e um assunto sempre atual. Então, o que nós podemos conversar sobre a luta das mulheres, sobre feminismo, sobre as igualdades entre homens e mulheres? O que a gente pode trazer da pauta feminista de importante, e que, de certa maneira, a gente consiga também utilizar esse filme dentro dessa pauta? Quais são as considerações ou quais são as reflexões que eu faço sobre o movimento feminista, sobre essa luta, esse protagonismo das mulheres? Que reflexões eu consigo fazer sobre esse protagonismo diante também da série do Netflix Coisa Mais Linda? Então, feita essa introdução, e eu gostaria muito, assim, que acho que todas as pessoas aqui, precisam também se sentir empoderadas para conversar sobre esses assuntos. Que bom que a minha esposa entrou. Eu espero também que ela consiga falar, porque isso também é uma questão aí, estrutural do machismo. Eu estou aqui, estou sentado, falando, e a minha esposa agora está botando uma pizza lá no forno, porque nós temos 3 crianças em casa. Então, isso que, de certa maneira,
teoricamente naturalizado, também é uma estrutura machista. Por que que eu não estou lá no lugar dela? Por que que ela não está aqui falando, iniciando uma live sobre o feminismo, e por que que não sou eu que estou lá? Então, quando a gente fala sobre essas coisas, essas problemáticas, e de certa maneira é difícil, dentro de uma estrutura machista, não ser machista, e muitas vezes a gente acaba fazendo sem querer, ou às vezes, até por querer, acaba abusando da boa vontade das pessoas, acaba abusando da boa vontade da esposa e acaba ficando sentado numa maneira confortável enquanto ela está ali em pé. Então, isso também é uma problemática, isso também é uma provocação que eu faço também para mim mesmo. Até porque os primeiros ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, querendo ouvir um pouco as vozes das meninas deste meet, deste momento, fiquei agora felicíssimo que entrou mais pessoas conhecidas aqui também. Que legal que a Bruna está aqui, que legal que a Amanda está aqui também. São pessoas que têm o protagonismo para falar do movimento feminista, mais do que eu e o Otávio. E, Otávio, eu tô assim, ó, acho que tô eufórico. Sabe por quê, meu querido? Porque nós vamos ficar quietos. Nós vamos calar a nossa boca arrogante de machistas que somos, meu querido. E nós vamos dar a voz para essas mulheres que entraram aqui, com todo respeito aos homens também, porque falar de machismo também é assunto de homem, também é assunto do gênero masculino falar sobre. Otávio, como tu habilitou teu microfone, então nós vamos fazer um bate-bola assim, ó. Eu vou diminuir... Juliana Coelho também entrou, barbaridade, que doideira vai ser isso aqui, que legal, cara. Então assim, ó, eu acho que a Amanda e a Juliana se combinaram, né? Tipo assim, ó, vamos afundar a vida daquele gordo sem vergonha, né? E assim, ó, vamos tomar conta. Então, assim, ó, cara, que massa. Eu vou passar a bola ali pro Otávio e depois eu vou passar a bola para a Duda. E aí a Duda pode fazer essa abertura da série e todas aquelas pessoas que querem contribuir através das falas, por favor, coloca a sua inscrição ali no chat para que a gente possa, então, somar, contribuir dentro das nossas experiências e dentro dos nossos lugares de fala, que nesse momento, realmente, Otávio, Guilherme, o Thiago, nós vamos... não é sair do lugar de fala, mas sim, né, dar o lugar para quem... por experiência, acaba vivendo situações conflituosas diante desse machismo estrutural. Otávio, fala um pouquinho, Duda, e aí a gente vai se inscrevendo aí. E, Otávio, faz aquelas tuas provocações que tu fez na nossa reunião, tipo, quase uma reunião privada. Faz aquelas provocações justamente para as meninas também se sentirem provocadas diante daquilo que tu colocou. E sim, né, tem muita gente aqui que estuda, que lê muito sobre o feminismo, e é interessante que essas pessoas possam contribuir com a experiência que têm, com essa experiência literária e não só literária, com a experiência de vida. Otávio, vai, meu querido. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos, mas em primeiro lugar, boa noite a todas. Que bom que a professora Amanda se encontra presente, porque é uma historiadora que vai vir para o meu local, graças a Deus. Você dê a bola e a pobre da professora Amanda é quem vai abraçar essa bucha aí da história para discutir um pouco do finalzinho da década de 50, início da década de 60. A minha provocação com o Mauro, né, que eu sempre disse, Dudinha, minha ex-aluna, Bruna, minha ex-aluna, e a minha preocupação sempre é qual? Não mata o mensageiro, por favor. História funciona assim, ó. Vocês não gostam da mensagem, queimem ela. E queimem quem mandou a mensagem. Não matem o mensageiro. O nosso papel em sala de aula é fazer esse link. Então, a minha provocação, né, para a Duda, para o Mauro e para todo mundo que está aqui, vamos tentar compreender também a série com um olhar histórico do final da década de 50, década de 60, aonde hoje, por exemplo, na nossa década de 20,
do século XX, nós temos uma participação muito mais ativa, muito mais presente. Estou falando exclusivamente de um gênero burguês, porque se eu falar muitas vezes do papel ativo, eu estou falando de mulheres que tinham conhecimento, de Simone de Beauvoir, eu estou falando de mulheres que tinham conhecimento filosófico, histórico, e elas conseguiam, através desse conhecimento, muitas vezes fora do país, que foi absorvido, trazer para cá e fazer essa discussão, e são as nossas precursoras do processo feminista no Brasil, são pessoas que geralmente pertenciam a uma classe mais abastada da sociedade. Então, nem sempre é crítico e negativo ver a burguesia como um nicho somente exclusivo, certo? Como se toda a sociedade fosse negativa com os olhos da burguesia. Aqui a gente pensa que essas mulheres que pertenciam a uma elite, que pertenciam a uma burguesia, de certa forma deram um pontapé inicial para essa discussão que a gente vai ter nos dias de hoje sobre o feminismo. Então, a importância delas, a importância de se conhecer e entender um pouco esse histórico. A gente precisa, sim, discutir sim hoje, quando nós falamos nos olhos que condenam, e a gente falou sobre o racismo. Eu lembro que eu cheguei na live para comentar com a Duda e com o Mauro, que não só discutir o racismo, mas discutir questões de gênero, discutir outras formas de a gente analisar a sociedade, eram tão importantes quanto discutir esse racismo que a gente tem presente na sociedade. Porque por mais que a gente fale que o negro ele é relegado a um segundo plano, a mulher, a gente fecha os olhos e também se esquece dela, porque a gente tem um machismo arraigado na nossa sociedade. Quando a gente anda na rua e nós não temos nenhuma problematização ao atravessar a rua, nós nos esquecemos dos nossos cadeirantes, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente deixa de lado porque não sofre pele. O mais importante é mulheres nos auxiliando nesse processo de construção de conhecimento hoje, discutindo um pouco isso, analisando todo esse contexto histórico que a série nos propõe. Amanda, Duda, Bruna, Ju, Ariadne, Guilherme, Thiago, Mauro, me despeço, vou ficar só deixando o pessoal entrar na sala, não falo mais nada, dou minha boa noite para encerrar a noite. O papel de protagonismo é de vocês, então assumam a nossa live, conversem um pouco e nos instruam, né? Porque afinal de contas nós somos um pouquinho trogloditas sociais, porque nós temos muito do homem enraizado ainda no nosso íntimo. Então, meu beijão. Dudinha, começa tu e passa a bola para essa mulherada linda aí poder falar mais um pouquinho. Boa noite. Sim, eu quero agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Toda segunda-feira essa função. Na segunda-feira passada eu dei um bolo em vocês, né? Que horror. Descobri que fomos chamados de garotos propagandas da Netflix e eu não estava junto para dizer que eu não estou recebendo a minha parte, né? Bom, em primeiro lugar, Otávio, eu não vou matar o mensageiro, tu sabe que eu já tive muita vontade, mas eu não vou gastar o meu réu primário com alguém que eu amo tanto, que tu sabe que eu te amo do fundo do meu coração. Mauro, eu te amo também, não tenho tanta vontade de te agredir ou perder o réu primário como eu tenho com o Otávio às vezes. Bom, vamos lá, né? Eu não sei se todos aqui já assistiram a série Coisa Mais Linda, é uma série nacional, feita de uma maneira super sensível, que fala sobre protagonismo feminino, que fala sobre questões de gênero, de classe, de raça. É uma série muito boa de assistir, com episódios um pouquinho mais longos, entre 40 e 50 minutos, mas com poucos episódios dentro de cada temporada. A primeira temporada tem 7 episódios e a segunda temporada tem 6. Bom, estava pensando em como é que eu ia começar a falar sobre as questões de gênero, né? E aí eu acho que eu vou seguir a mesma função das outras vezes que nós debatemos. O que destacou mais os meus olhos na série, né? O que os meus olhos... pelo que os meus olhos se sentiram mais atraídos na série. Bom, em primeira mão,
a questão da masculinidade, né? A questão dos direitos da mulher é um foco de debate importantíssimo, mas eu acho que ela vem acompanhada com as questões de masculinidade tóxica e de termos que a gente tem visto há tanto tempo na internet, né? E de conceitos que a gente vem tentando desconstruir. No primeiro episódio da série, o Augusto, que vem a ser um dos vilões da série, se a gente pegar esse lado mais dual, assim, mais dualístico, ele pergunta para o irmão dele por que ele deixa a esposa trabalhar. Porque a esposa trabalha como editora de uma revista, né? E são dois lados de uma mesma família em que o irmão mais velho, que é o Augusto, é um homem conservador, é um político que defende a família e que quer mostrar na sua campanha a estrutura da sua família e mostrar que, sendo eleito como prefeito, ele vai trazer junto de si conceitos já muito vistos hoje em dia, infelizmente, também, né? E do outro lado tem o Nelson, que é o irmão mais novo, que é um homem bissexual. Ele é um homem bem desconstruído para a época em que vive, casado com a Teresa, que é jornalista, que também é uma mulher bissexual, que a configuração de relacionamentos deles já não é estritamente monogâmica e tem toda essa questão de relacionamentos, né? E dentro dessa família a gente vê dois lados que até hoje se degladiam, né? A desconstrução de uma postura de masculinidade tóxica frente a sentimentos reais, frente a relacionamentos reais, estruturados em vontades e em respeito à individualidade, e a construção e estruturação cada vez maior de um comportamento machista, de um comportamento conservador, que, de certa forma, vai trazer temas muito pesados que vão ser tratados de forma bem sensível na série, bem clara, né, como a agressão à mulher, a violência doméstica, questões como a própria defesa do feminicídio e, enfim, né, o foco da série, ele vai girar em torno do empoderamento feminino, apesar de tratar de todas essas coisas externamente, e vai trazer a protagonista, Maria Luísa, e a outra protagonista, a Adélia. Né? Elas se tornam melhores amigas no contexto de a Maria Luísa ser abandonada pelo marido, isso não é spoiler, gente, eu juro, acontece nos primeiros minutos do primeiro episódio. Ela é abandonada pelo marido, ela é de São Paulo, o marido vai para o Rio de Janeiro porque eles querem abrir um restaurante, e quando ela chega no Rio de Janeiro, o cara foi embora com a amante, deixou ela sem dinheiro, deixou ela sem nada, e ela decide que vai abrir um clube de bossa nova do que seria o restaurante dela e do marido. Bom, ela e a Adélia se tornam amigas em função disso, mas a Adélia é uma mulher negra, analfabeta, que mora no morro, mãe solteira, que não teve as oportunidades que a Maria Luísa teve. E aí a gente vai entrar num momento de reflexão, inclusive, em uma discussão delas, lá pelo quarto ou quinto episódio, e em que a Adélia e ela encontra um obstáculo, e a Maria Luísa diz: eu deixei o meu filho em São Paulo para poder trabalhar. E a Adélia fala: eu trabalho desde os 8 anos. Eu não luto pelo direito de trabalhar porque a minha bisavó nasceu numa senzala. E ela começa a falar sobre as dificuldades que ela enfrenta como mulher negra e como a diferença de valores entre ela e a Malu acaba sendo gritante em algum momento, né? Principalmente em se tratando de privilégios e dessa luta por direitos, né? E eu acho que é muito bom a gente levantar essa discussão agora,
nesse momento. Eu gostei demais quando vocês propuseram isso, porque Coisa Mais Linda tá entre as minhas 5 séries preferidas. E eu acho que a gente falar sobre os temas externos que abrangem a série, né, que não giram só em torno do empoderamento feminino, é muito importante. Inclusive, é uma série que se passa em 1959, na primeira temporada, em 1960, na segunda. E na segunda temporada, eles falam sobre a pré-candidatura do Jânio Quadros a presidente. E aí, eu vou perguntar para o Otávio se, por um acaso, ele vê a possibilidade de uma quarta temporada passando em 1962, com elas sem poderem ir à praia, porque o Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis, né? Mas, enfim, eu só quis dar um panorama geral sobre a série, falar sobre os pontos que me trouxeram um maior momento de reflexão, e já expandir o debate, perguntar para as meninas se elas têm alguma coisa para dizer, para a gente conversar. E já dizer para os meninos que a gente não vai morder vocês. Vocês podem sim falar conosco sobre essas questões de gênero, porque a desconstrução da masculinidade ela vem também de ouvir o outro lado, mas de perguntar para o outro lado se for necessário, né? Vou silenciar meu microfone e vou deixar para as Gu. Só quero dar uma palavrinha antes das gurias começarem a falar. Esse material que a gente está fazendo toda segunda-feira, e o Otávio, como ele tem autorização para gravar, ele acaba gravando. Quem quiser esse material depois, coloca o seu e-mail no chat, porque aí depois o Otávio partilha com todo mundo. Porque, de certa maneira, isso também pode virar, se quiser, conteúdo para salas de aula, para outras reflexões, para fazer com outros alunos. Ok, gente? Então, quem quiser, coloca o e-mail depois, aí o Otávio vai partilhando esse material para que todo mundo possa ter também. Sim, coloco no canal também, que tem um canalzinho que a gente está colocando todas as lives. Gurias, eu quero ouvir vocês, gurias, de verdade. Mas, para não ficar no vácuo, eu posso falar algumas considerações, algumas provocações que eu fui anotando enquanto o Otávio, a Duda eles foram falando, eu fui anotando algumas situações aqui que me veio na cabeça e que penso que pode ser também como links e provocações para outras falas depois. Eu falo agora, me calo para sempre. Mauro, deixa que eu vou conversar um pouco. Fala agora, Mauro. Eu vou conversar Legal, um pouco. Juju! Então, gente, eu tô assim, né, bem de enxerida. O Mauro é nosso colega na escola e aí ele sempre fala, vamos lá, pessoal. E toda segunda-feira, eu sou professora também, toda segunda-feira tem uma reunião, tem uma live, tem, sei lá, sempre tem alguma coisa na segunda-feira. E aí hoje ainda falei para ele, eu tenho outra reunião, mas eu vou dar uma conversadinha. Já vi a série e muito engraçado porque eu acho que há uma semana que entrou a última temporada e foi que eu peguei assim, porque a primeira eu vi, mas claro, né, com a função de vida real, né, antes da pandemia a gente via meio que via parando, não tinha um gancho, daí agora a segunda temporada eu consegui ver assim direto, né, então a segunda temporada, digamos que tá fresquinho assim, né. Eu sou não sou professora de história, gosto muito da história, mas não sou professora de história, sou professora de educação física. Sou professora de educação física, não tem nada a ver, mas digamos que eu me considero muito feminista antirracista, uma feminista negra, não sei, mas é nesse sentido, né? Eu pesquiso e leio bastante na área do racismo, na área da discussão étnico-racial na escola, mas também sim no feminismo, né? Pensando nessa intersecção da raça dentro do feminismo, porque, enfim, né? Sou uma mulher negra, e aí daqui a pouco eu vou fazer algumas observações mais nessa questão, porque, enfim, é o que eu, digamos, não que eu entenda, mas que o meu olhar sempre, quando vai olhar, já olha direto, né, nesse sentido, né? Eu achei a série fantástica, assim, né? Primeiro porque ela é uma série brasileira, né? Então,
eu tenho, digamos que uma resistência em ver algumas coisas do cinema brasileiro, porque às vezes eu acho muito pesado, assim, né? Mas é um pesado que a gente conhece porque faz parte do nosso dia a dia, enfim, né? E quando veio essa série mesmo tratando sobre o feminismo e tratando essa questão feminina, quando eu comecei a olhar, eu achei ela muito legal, porque, né, a gente é mulher e se identifica muito com aquelas questões. Logo quando eu comecei a olhar, eu comecei a pensar muito na minha mãe, né, na minha família, porque eu ficava sempre pensando assim, né, a minha família... A minha mãe sempre falava pra gente, logo que eu me casei, eu parei de trabalhar e parei de estudar, porque era meio que uma ideia assim, não, vamos ficar em casa para cuidar das filhas, porque aí o marido vai trabalhar, enfim, aquela coisa muito machista e de determinada época, que ainda hoje acontece muito, mas que na época da minha mãe, digamos assim, aquilo ali era natural para ela, né? Então ela sempre tinha uma ideia de não, vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar. Me lembro que quando eu me formei, ela falava assim, o que tu vai fazer agora? Tu vai seguir estudando, né? Tu não vai parar de estudar. E ela sempre tinha essa ideia de, bom, as minhas filhas vão fazer aquilo que eu não fiz. Eu via isso nela. E aí, quando eu comecei a olhar a série, eu comecei a pensar muito essas questões, né? Da minha mãe, que é uma mulher negra, mas ela tinha essa questão de não trabalhar, né? E aí eu comecei a pensar muito na questão da Adélia, né? Da personagem Adélia, que é a personagem negra da série, né? E que foi que me chamou muito a atenção essa questão da raça, né? Muito isso que a colega falou sobre, bom, se uma tem, né, da elite paulista, vai para o Rio, tem aquela possibilidade de vislumbrar um futuro, digamos, empreendedor, porque aquilo ali, dentro das condições dela, que é uma pessoa que tinha grana e era da elite paulista, era algo, digamos, era super arrojado, uma mulher que tinha grana, tinha um nome, o pai tinha posses, tu tem o teu próprio negócio, mas ela tinha aquele sonho enquanto uma mulher que, enfim, né, vislumbrava aquilo. E por outro lado, a gente vê a Adélia, que talvez também tivesse os mesmos sonhos, mas não poderia passar por aquilo ali, porque, enfim, a questão que se apontava para ela é aquela que talvez muitas das pessoas não observassem, mas ela, por viver na pele dela, ela sabia que, bom, eu não posso me dar o luxo de querer fazer diferentes questões, porque ela tinha que trabalhar, enfim, a gente vê aquilo que acontece com ela, mas que acontece cotidianamente com muitas mulheres, sobretudo mulheres negras, e que tem que levar. Bom, há poucas semanas atrás a gente viu, né, de mulher que, bom, eu levo meu filho para o serviço e aconteceu aquilo, né? Eu vou cuidar do filho da patroa, mas a patroa em um momento não pôde cuidar do meu filho. E aí eu pensei muito também nessa questão dela levando a filha que está adoentada para o serviço e, enfim, aí a patroa, toda aquela função de subalternidade que se colocava e que era naturalizado, né? Enfim, e aí a gente olha os antagonismos, assim, né? De pensar uma mulher branca que quer abrir seu próprio negócio e que digamos que aquilo ali é algo bem marcante para uma mulher daquela época conseguir almejar, pensar algo que, né, que ela pensou inicialmente com o marido, mas que o marido foi embora e que ela deu aquela continuidade num sonho, mas que por outro lado tem outra, que não é que não se dê o direito de sonhar, mas que pode sonhar, mas que não consegue colocar em prática estes sonhos em função da raça, né? Em função da intersecção raça, porque e aí eu penso muito nessa questão da mulher negra que tem quando a gente pensa, né? Tem a questão do gênero, nós mulheres. Sim, tem a questão do gênero, nós mulheres, mas as mulheres negras têm que pensar em todo esse desdobramento de pensar a raça e o gênero. Até onde eu consigo ir por ser uma mulher negra, né? Até onde a sociedade me permite ir por ser uma mulher negra. E isso, com a série, fica muito visível, né? E é muito triste porque eu, por ser mulher negra, como eu falei para vocês, eu começo a ver aquelas coisas acontecendo e começo a pensar, bom, quantas coisas que a minha mãe, mesmo não indo lutando, digamos assim, não se dizendo feminista, porque se eu for falar isso para ela hoje em dia, ela não vai se considerar, claro que não, mas quantas coisas talvez ela tenha passado e tenha engolido, porque, enfim, era natural, né? Ela vai chegar num lugar e ela era
a mulher, ela era mulher negra, ela ficava no cantinho dela e simplesmente aceitava as coisas porque a sociedade impunha daquele jeito e, enfim. E quando eu vejo aquele episódio que não vou me recordar o nome dela, Alzheimer, que ela chega e pede um copo, ou entrega o copo para ela, aquilo ali fica muito visível a naturalização de, bom, o negro, a negra na sociedade, embora nós sejamos mulheres, a Lígia, isso mesmo, embora nós sejamos mulheres, tu tá numa condição inferior que eu, então ela simplesmente chega e entrega o copo para ela, porque, bom, né, ela ali ela só pode ser a garçonete, ela só pode estar numa posição subalterna, e o que me remete muito a essa questão racial, né, o que me sobressai, porque é o que me interessa, o que eu estudo, independente do gênero, eu penso muito na questão sempre racial, eu sempre racializo o aspecto, digamos assim, né? Mas é um pouco disso, é um pouco de alguém que é curiosa, que não estuda na área do gênero, que nem a professora Amanda. Posso falar? Bom, pessoal, boa noite, então, para todos. Meu nome é Amanda, sou professora de História, então o professor Otávio estava ali, né? Vamos lá, vamos lá. E aí eu e a Ju ainda hoje de tarde, a Ju, coitadinha, né? Eu estou usando ela muito hoje, porque hoje de tarde ela foi convidada para participar lá das minhas aulas, então, para falar sobre a questão de racismo com as minhas turmas lá de 5º ano. E aí acabou surgindo muito essa coisa da mulher, né, Ju? Bem interessante aí. Bom, então eu sou professora de História, sou colega do professor Mauro, da Prof. Ju aí, e trabalho já com questões, assim, de gênero, mas mais a questão da mulher na história, assim, há muito tempo, né? Começou de uma curiosidade, assim, no período da graduação, e o interessante é que também começa de uma questão nossa, né? Questões da nossa subjetividade, assim, que vai influenciando nessas pesquisas, então. E aí, continuei os estudos depois da graduação, o mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, sempre relacionando essas questões aí da mulher, né? E o que me instiga muito enquanto professora, e que eu relaciono à série, terminei ontem a série, assim, né? Que pena que terminou muito rapidinho, assim, né? O que me instiga muito essa questão é a ausência da mulher na história, né? A ausência da mulher nas aulas de história. Então, isso é o que mais me incomoda, assim, e o que eu procuro sempre trazer nas minhas aulas. Porque as mulheres estavam em todos os momentos históricos, elas participaram de todos os momentos históricos, mas, infelizmente, os livros didáticos simplesmente, né, anulam a mulher, deixam a mulher à margem, e também quando ela vai aparecer ali, ela é a mulher de alguém, né? Ela não é a mulher, ela é a mulher de alguém. Então, eu acho que, claro que a gente, infelizmente, não pode, né, passar essas séries, assim, essa série na aula, mas é um descobrimento ali desse empoderamento das mulheres, um empoderamento feminino, né? Não somente a questão da ideia feminista, mas o empoderamento feminino ali. Eu assisti a primeira série, assim, devorei ela rapidinho. Claro que a gente, como professor, não consegue assistir uma série muito rápido, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer. E agora, essa segunda temporada, eu consegui, assim, dar uma quebrada, assim, nos estudos e assistir. Eu acho incrível, assim, todas as personagens ali, mas a que mais me encantou é a Teresa, não é nem a Malu, né? Eu acho a Teresa, assim... Por quê? Porque a Teresa é aquele tipo de mulher que rompe, né? Com tudo ali, claro, não desmerecendo nenhuma outra, assim, mas principalmente pelo momento histórico que se vive, né? Como o Otávio estava falando antes, a Duda também colocou, né? O momento histórico, o momento político que se vive naquele período ali, essa questão, né, do machismo muito forte naquele período. Então, a mulher que ela não é casada, o que ela é, né? Ela não é pertencente a uma sociedade, ela não tem um espaço muito bem definido. A mulher negra, pior ainda, né? Como a Ju acabou de colocar. E a Teresa, e desculpe se eu vou ficar falando agora da segunda temporada sem querer aí para quem não assistiu, mas eu acho a Teresa incrível porque ela é dona de si. Então ela e o marido, né, eles têm um relacionamento, mas eles têm um relacionamento aberto em outros sentidos, assim, de respeito entre eles, e ela é uma mulher que ela faz o que ela bem entende, né. Uma cena agora da segunda temporada, assim, que me chamou muito a atenção, é quando ela senta para beber, né, para tomar um drink lá com o colega dela,
e simplesmente pelo fato dela sentar e beber com ele, ele acha que ela está a fim de, né, transar ali com ele, né, ter alguma coisa com ele, simplesmente pelo fato de sentar e beber com ele, né, então, e o momento histórico que se vive ali é um momento ainda muito forte dessa questão, né, do machismo, do patriarcado ainda, que infelizmente a gente traz algumas heranças até hoje, claro que bem menos, se a gente for parar para pensar, mas ainda se traz. Porque a mulher ainda na sociedade que a gente vive, a mulher que não é casada, ainda também não é muito bem vista. Vai ter, né, tem um relacionamento, vai morar junto, que não é casada, também não é bem vista. A mulher que não tem filho, pior ainda, né? Então, a gente ainda vive algumas coisas de lá, né? Eu adorei quando o Otávio colocou ali, a gente tem que entender também aquele momento histórico, né? A gente olha com os olhos de hoje, mas compreendendo aquele momento histórico, né? Compreendendo daqui a pouco como é que aqueles personagens ali estão reagindo, não justificando, mas compreendendo ali como é que alguns homens reagiam ali, né? Mas eu acho que essa série, assim, ela passa esse empoderamento, né? Essa questão de ser dona de si. Bom, se eu quiser ter um relacionamento, eu vou ter, se eu não quiser, eu não vou ter, se eu quiser sair para beber, eu vou sair para beber, isso não significa, né, que eu estou afim de alguém, mas é como também o Otávio colocou, são mulheres ali, as mulheres brancas, né, são uma mulher de uma elite, né, que são cultas, então tiveram acesso a uma educação, a própria Teresa mesmo, né, ela teve uma vida, um período em Paris e voltou, então teve outros conhecimentos. Nossa, Paris naquele período, né, como o Otávio falou, Simone de Beauvoir, que era todo aquele descobrimento de mulher, a própria vida da Simone, né, a própria vida dela, que era super independente, naquele período histórico, uma mulher que vivia como ela vivia, né, intelectual, né, passou algumas questões ali importantes da própria sociedade, então também vamos dizer assim, vai beber daquela fonte de um outro tipo de, vamos dizer assim, de figura feminina que aqui no Brasil a gente estava ainda engatinhando, né? Então, eu acho que são questões bem importantes, assim, que a série traz e que eu acho encantadora. Ali, as próprias cenas ali do julgamento, que eu fiquei indignadíssima, né? Simplesmente ali pela questão da Lígia, por favor, ela simplesmente, quando o Augusto vai falar, dá vontade de entrar na televisão e realmente, né, dar uns murros nele, assim, porque se justifica tudo, porque ela era uma mulher que ela queria cantar, ela não era uma boa esposa para ele, não era mais uma boa esposa para ele. Mas o que é ser uma boa esposa, né? Naquele período ali, naquele momento histórico, assim. Então, eu acho que a série, ela vem, assim, com essa questão de, acho que, mexer, né? Eu sempre penso assim, mexer com essas questões que a gente acha que só estavam naquele momento histórico, mas não, elas ainda estão, muitas coisas veladas no momento que a gente vive, né? Ainda as mulheres passam por muitas dificuldades, a gente ainda é julgada, né? E a mulher negra mais ainda, né, Ju, como a Ju muito bem colocou, e a gente conversava um pouquinho de tarde também, mas a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é capaz de, né? Que a gente é capaz de, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, a gente tem que estar sempre correndo, né, para provar que não que a gente é melhor, mas que a gente também é capaz de estar no mesmo espaço, né, de estar no mesmo patamar que os homens, de, inclusive, na profissão de professor aí, de ganhar a mesma coisa que os homens, né, porque, inclusive, em alguns momentos, a gente consegue perceber essa diferença. E aí eu digo isso porque, né, meu marido também é professor de história, então aqui em casa a gente vive história, respira história, tudo é história, né? E a gente às vezes entra em umas discussões assim bem grandes, né? Nessa questão do espaço que a mulher tem na sociedade ainda, e que ainda é limitado. Então, se a gente for parar para pensar algumas coisas interessantes, o espaço que as mulheres têm, vou pegar o meu lugar, né? Nas escolas privadas, o espaço que algumas mulheres têm, e por vezes que as mulheres, a gente não consegue chegar a alguns espaços que são dominados ainda por professores homens, né? E aí, é nesse sentido que eu quero dizer que o tempo todo a gente precisa, por vezes, estar provando que a gente também é capaz, que a gente também pode estar naquele lugar e que a gente merece também ganhar aquele salário ainda, que é o que mostra na série, né? Todas elas ali são capazes. A Malu, então, incrivelmente,
né, largou tudo, foi super criticada por ter deixado o filho, então, com a família, né, e aí se a gente for parar para pensar, e se fosse o contrário, né, o que os homens fariam com o filho, né, só um pouquinho, né, tem que analisar aí. O que tem de diferente na nossa sociedade atual, né, quantas mães aí são mães sozinhas, que mulheres que enfrentam, né, eu sou filha de pais separados, que minha mãe também, né, fez de tudo ali para poder nos sustentar, que é bem o que aparece em alguns momentos ali na série também. Então, são discussões que a série traz, assim, que eu acho super pertinente, que infelizmente algumas coisas não ficaram naquele período histórico, mas ainda se traz. Melhorou? Claro que melhorou, né? A gente sabe que melhorou. Mas que ainda tem algumas coisas veladas ali, né, na nossa sociedade, como eu estava falando com a Ju hoje de tarde sobre a questão do racismo ainda, né, racismo velado, não, nós não somos racistas, mas, né, sempre tem algumas coisinhas assim, então, eu acho que ela traz muito essas questões, assim, principalmente do empoderamento feminino, né, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha cabeça, eu sou dona das minhas ações, né, eu não preciso de um homem para, né, provar que eu sou uma mulher, eu não preciso de um homem para, né, para nada, na verdade, né, se eu quiser ter um relacionamento é tranquilo, não é essa a questão, porque aí tem toda essa coisa que distorcem, né, a ideia do feminismo aí, do feminismo inicial lá, as mulheres queriam serem iguais no sentido de direitos, né, ninguém é contra os homens, mas é iguais no sentido de direitos aí, e a série traz muito isso, né, e eu acho que isso é o mais bacana que elas apresentam ali, por isso que eu sou fã ali da Teresa, assim, incrivelmente. Não vou me alongar mais, Maurinho. Maurinho, vou eu entrar aqui para apanhar, tá? Mas eu pedi para o Mauro e pedi para a Duda. Ali quando a Amanda falou, eu acho que é muito importante que a gente entenda assim, ó, falar de história é falar de uma disciplina extremamente machista, certo? Porque nós estamos falando de uma ciência que ele vai trabalhar desde da origem lá, né, da vida, trazer até os dias atuais, para compreender. O homem saía para caçar e a mulher era responsável pela caça, pela coleta, responsável pela família. Se não fosse a mulher, não existia sociedade. É isso que a gente trabalha e tenta colocar em salas de aula. Não é um conceito de querer pregar o feminismo nesse momento, mas que as pessoas entendam o que era o papel na sociedade e a mulher sempre não precisando desse papel de tão do centro social, mas ela sabia da sua responsabilidade e não precisava assumir um protagonismo, porque ela acabava pertencendo à sociedade como ser útil a essa mesma sociedade. E, às vezes, a história de lado a essa condição feminina. Falar em 1959, falar de feminicídio é um erro histórico. O feminicídio como lei, ele começa a existir em 2015. Eu posso não concordar com a não entender que aquilo hoje, com o meu olhar, é um feminicídio, certo? Mas em 1959, olha o que os advogados estão tentando caracterizar aquilo como um crime de defesa de honra. Então, essa é a preocupação histórica que talvez a gente precise tentar retomar. Quando a mãe vai lá e chega na série ali e ela está defendendo o papel do filho, o que a mãe coloca é que a mulher abriu o papel de responsável da família, de que ela foi influenciada, a mulher era uma propriedade nas mãos dos homens de modo geral. Propriedade do pai, que depois passava para a propriedade do marido, ela não podia ser dona de nada, o homem era que era dono de tudo. Então, quando a gente vai analisar essa sociedade, a gente precisa entender o papel importante que a mulher teve como construção paulatina. As coisas não aconteceram na década de 60 e mudaram simplesmente. Isso a gente vai ter como uma construção que ela não pode imaginar que ela começou lá e de lá desandou. A mulher na sociedade, ela vem passo a passo, galgando o seu espaço, e muitas vezes ali, como foi falado brilhantemente pela Ju,
e pela Amanda, ainda existem nichos, ainda existem locais onde a mulher é colocada em um segundo plano, e isso aí a gente precisa destacar, e a série ela é importante para isso, que a gente reveja com olhos históricos, mas que a gente não deixe morrer essa discussão. Porque parece que a coisa já vinha daquela época e de lá para cá tudo mudou. 4 anos depois da discussão dessa série, como a Duda falou ali, por exemplo, 1962, né, quando a gente vai falar sobre a proibição dos biquínis, tudo mais, a forma como as mulheres foram patroladas por essa sociedade de modo geral. Em 1964, a gente teve a destituição do poder do representante legítimo, né? A gente teve uma invasão histórica ali no caso, onde se retira todos os direitos de todas as pessoas para a gente colocar o militarismo no poder. Então, não estou falando só da perda da mulher, eu estou falando da perda geral de uma sociedade, que muita gente hoje defende o retorno disso. Então, o papel da mulher histórico, e é importante sim, mas a mulher não precisou puxar para si um protagonismo. Ela sempre esteve presente na sociedade como força motriz, sem, muitas vezes, essa necessidade do protagonismo. Ela não precisa dizer, eu sou o protagonista, para que a sociedade entenda o valor dela. Só que a mulher, ela precisa cada vez mais de espaços de discussão para construir essa ideia coletiva, para que isso não fique restrito a pessoas com conhecimento e que possam chegar a esse conhecimento. Simone de Beauvoir, no momento, lá no final da década de 50, era só realmente para quem estudou fora do Brasil. A gente não tem a globalização que a gente tem hoje, de algo surge fora do Brasil e a gente já está absorvendo. As pessoas que foram Simone de Beauvoir era quem estava fora do Brasil. Quem estava dentro do Brasil não fazia essa discussão. Então, por isso que talvez seja tão importante que a história também precise centrar as pessoas disso, tá? Desse conceito que a gente precisa ter. Não vou me estender, eu queria só agradecer a Amanda e a Ju, e eu espero que eu me cale agora, né, finalmente, e eu possa deixar as gurias falar um pouco mais sobre isso, mas a história ela tem isso. O homem puxou para si um protagonismo, meio que violentamente essa questão, por uma necessidade, talvez até exatamente por uma condição masculina mesmo, de querer ser o protagonista sempre em todas as situações, mas as coisas sempre foram assim nessa disciplina. A história é algo que a gente precisa entender, compreender um pouco mais a sociedade dos dias de hoje. Tá? Estou fechando meu microfone, estou abrindo aí, conversem à vontade. Otávio, tu sabe que eu não posso ficar sem te dar uma alfinetadinha, né? Bom, em primeiro lugar, gurias, vocês são brilhantes. Muito, muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela fala de vocês e por tudo, por esse compartilhamento de conhecimento, de experiências pessoais e tudo. Eu acho isso incrível. E vou trazer isso um pouquinho para a minha vida também, porque eu vou tratar de outra questão que engloba o machismo e engloba uma área da minha vida, não só como mulher, mas como mulher e artista, né? Mas, Otávio, sobre a questão do feminicídio, eu compreendo que seja um erro histórico, mas o feminicídio positivado em lei, como todas as leis, vem originalmente de um fato social, né? O feminicídio, ele vem do fato da violência de gênero, né? Que se pauta desde o início. O termo feminicídio não existia naquela época. Hoje em dia, o feminicídio ele vem como uma qualificadora do crime de homicídio. Ele está inserido no artigo 121 do Código Penal, mas o fato feminicídio acontece desde sempre. A gente só está dando um nome agora. Falar de feminicídio, na minha visão, e com total respeito eterno a ti, com um amorzinho de limão azedo que nós temos entre os dois, para mim não é um erro. É só trazer um termo da atualidade para um fato que já se estrutura há muito tempo. Agora, sobre a questão do gênero e da arte, né?
Nós temos a Lígia como personagem. A Lígia sempre quis ser cantora. E eu me vi muito na Lígia, na juventude dela, como pessoa que queria cantar, que via na arte, na escrita, uma possibilidade de mudar de vida, de trocar horizontes e de sair de uma estrutura extremamente repressora, né? Mas a Lígia não é o meu caso, felizmente, né? No meio do caminho, ela se casa e, de uma hora para outra, ela começa a ver que a felicidade dela está sendo pautada em ser esposa, né? Ela sai dos braços da família, para de pertencer ao pai e passa a pertencer ao marido, ao Augusto, né? E chega um momento da série em que ela vai para casa do Nelson e da Teresa. O Nelson é cunhado dela, e ela canta. E se vê na Lígia naquele momento, óbvio, a Fernanda Vasconcelos é uma atriz incrível, né? Mas se vê na Lígia naquele momento um brilho que antes ela não tinha, né? Que vem desse amor pela arte. E ela chega em casa e diz para Augusto: hoje eu cantei. Hoje eu cantei e gostaram de mim. E quando ela vai beijar ele e diz, eu te amo, ele dá uma bufetada na cara dela. E ela cai no chão. No outro dia, ela se levanta e vai pedir desculpa pra ele. E ele diz, eu só fiz isso porque eu te amo. E ela disse, eu sei que tu me ama. Eu entendo porque tu fez, a culpa foi minha. Né? E essa questão da violência de gênero, né, principalmente da forma como é retratada na série, ela traz consigo também as nuances do relacionamento abusivo, né? As pequenas coisas do relacionamento abusivo. E o que ele faz contigo, o que o machismo estrutural e o que o machismo escancarado podem fazer contigo e como ele serve também de material repressor de uma forma de expressão e de desabafo. E não é porque as pessoas gostam da arte que tu fazes, e sim porque tu não queres, tu como homem, nos anos 50, no Brasil político conservador, não queres saber o que a tua esposa sente individualmente. Porque a ideia da mulher como ser individual, ela não é fixada para esse homem, né? E como mulher e como artista, eu me vi na Lígia, naquele momento, das várias vezes em que eu quis mostrar a minha arte para algum homem com quem eu me relacionei, um dos meus primeiros namorados, inclusive, e ele dizia, por que tu vai fazer isso? Para quem tu quer mostrar essa arte? Por que tu quer te mostrar desse jeito? Né? Mais tarde, eu me envolvi com uma pessoa extremamente desconstruída, de esquerda e artista, como eu, e a pessoa chegou para mim um dia e disse, eu te acho uma pessoa afinada, mas tu já pensou em cantar baixinho? Eu gosto da tua voz grave, gosto da tua voz natural. Canta baixinho, segura o violão de tal forma, desenvolve os acordes de tal forma. Eu toco desde os 9 anos, né? E chegou um momento daquele relacionamento super curto em que eu tava cantando baixinho, desenvolvendo acordes de um jeito que eu não gosto, que não faz parte do meu estilo, e procurando músicas que não eram do meu gosto, porque eu não queria desagradar aquela pessoa que estava comigo. E sob a máscara da desconstrução, eu consegui me submeter de novo a um padrão que vem de uma bolha de masculinidade em que a mulher não tem voz. E que também faz parte da construção dos homens de esquerda. Né? Que tu teres uma visão desconstruída, uma visão progressista, uma visão avançada, não te exclui do sistema em que tu está inserido. Da mesma forma que eu, como mulher branca, como mulher que tem privilégios, reconhecer os meus privilégios não me tira
da bolha em que eu estou inserida. E não me exclui de, em algum momento, ter uma fala racista. Não me exclui de, em algum momento, ter uma fala transfóbica por ser uma mulher cisgênero, né? E de ter uma fala que provoca o apagamento de outras pessoas por eu não estar inserida no contexto e na realidade dessas pessoas, né? Então, eu acho que é a questão também de a gente reconhecer os nossos privilégios e de a gente ver nessa série inúmeras problemáticas que não fazem parte da nossa vida, mas que fazem parte da vida de pessoas que estão do nosso lado, né? E que fazem parte da realidade de pessoas que não sabem como verbalizar, às vezes, as coisas pelas quais elas passam, né? Eu acho que a importância da arte, principalmente no momento político histórico que a gente está vivendo, é essa também, de nos passar dessa maneira uma visão sobre a realidade do outro e sobre a dor do outro, para a gente ter uma visão mais empática. Eu acho que a Bruninha está querendo falar. Fala, Bruninha! Otávio, silencia o microfone da Bruninha rapidinho, que eu acho que ela não conseguiu. Bruna. Bruna, clica na tua tela aí para tu poder falar, clica no teu celular. Aí tu vai conseguir falar porque desbloqueia. Eu só consigo bloquear, não Agora consigo sim. desbloquear. Aê, foi. Isso. Agora sim. Boa noite a todos. Professor Otávio, quanto tempo? Sempre apanhando, né, professor? Não adianta. Então, eu não vi a série porque a Dudinha postou no Face e rapidinho eu vi, já tinha me convidado antes. Mas pelo que vocês estão vendo, é uma série bem impactante e confesso que eu estou muito animada, querendo vê-la, tudo que tem a todo direito. Em questão de relacionamento abusivo, eu acho que a nossa sociedade ainda vive. Isso não é de agora, isso antigamente até as mulheres se culpavam e tudo mais. Mas hoje em dia, eu passei por isso também, em questão de manifestações, em questão de tudo com a família do meu ex-namorado, em questão de eu querer sair com meus amigos e ele achar que não era certo, porque já vem o costume da família. Uma família muito tradicionalista. Mas o dia de hoje é meio complicado ainda falar sobre o feminismo, porque a sociedade vê esses casos como mimimi. Não é verdade, sabe? E realmente algumas manifestações nos ajudem a explicar. Porque sempre vem a questão, que a mulher tá pelada, que a mulher quer tá isso, tá aquilo. É muito complicado. Então, essa série eu acho que remete bastante o que a gente vive hoje em dia. Não tá no passado ainda, tá? Hoje em dia eu vejo mulher pedindo desculpa pro marido por ter saído. Mulher não sai com o marido porque o marido não quer, porque tem que ficar arrumando a casa. Ainda acontece nos dias de hoje. Não é só na série passada, sabe? Eu conheço muita gente que passou por isso e ainda passa, e ainda pede desculpa pro homem. Me desculpa. E às vezes o homem ainda xinga porque não tinha que ter falado, porque não tinha feito isso. Então a nossa sociedade ainda anda muito para trás. Ela, em vez de desenvolver, ela continua andando para trás e cada vez pior. Às vezes a mulher é morta e as pessoas vão assim, menos uma, ela que pediu também. Que roupa que ela andava? Ela estava de short, mas era 11 horas da noite. O horário tudo ajuda. Então eu digo, é complicadinho a gente também falar diante de uma sociedade que não aceita escutar e acha que a voz da mulher é fraca. Não temos poder e direito a nada. E quem consegue desculpa a palavra, vocês vão passar para os alunos vagabunda, desculpa a palavra, mas hoje em dia ainda a mulher é vista por isso. Uma mulher dependente, trabalhadora, que trabalha às vezes na noite, ainda é vista por desse jeito, sabe? Então é bastante complicado. Se eu falei alguma besteira, peço desculpa, mas era isso que eu tenho para falar. Daqui a pouco eu falo mais alguma coisa. Vou passar a palavra para Juliana Berni Rames.
Consegue falar? Espera um pouquinho que ela vai sentar aqui, peraí. Bota os fones, põe os fones. Vou colocar os fones. Deu? Isso, vai, me fala. Oi, então, onde é que eu tô aparecendo aqui? Apareço? Tá aparecendo lá na parte do... Gente, bom, para começar assim... Oi, Duda. A Mandinha linda. Mimosa. Amo. O Mauro tá desde faz sei lá quantos mil anos, né? Ele disse para eu participar, para fazer, mas eu realmente, gente, eu não sou desse dom youtuber do meu esposo, eu não gosto mesmo. Não curto essa coisa, mas achei bem interessante. Eu amei a série de paixão, da mesma forma como eu vi As Telefonistas, e quem não viu, vale muito a pena, porque é uma série maravilhosa, né? E só para falar o quanto o machismo, só para uma experiência, assim, só para partilhar, ele é estrutural, da mesma forma como é o racismo, ele é estrutural, né? Um exemplo bem tranquilo dos dias atuais, assim, né, que passou comigo. Isso, claro, né, de hoje, mas já faz um tempo, assim, né, que eu não sou formada, eu estou me formando em pedagogia, mas sou formada em administração, então é algo que parece, assim, totalmente, uma coisa nada a ver com a outra, mas eu gosto e eu acho que uma coisa acabou complementando a outra, mas eu optei pela profissão docente por uma situação muito louca que aconteceu na minha vida, que eu fiquei durante um ano inteiro procurando emprego, assim, fazendo entrevista doidada, assim, pensem em vocês, assim, fazendo muita entrevista de emprego, muita, sabe, isso tem uns 6 anos, foi quando eu engravidei da Maria Isabel, antes de engravidar dela, né, e eu fazia entrevista e não dava, fazia entrevista e não dava. Na área administrativa é algo mais complicado, porque tu não é algo assim... é diferente hoje trabalhando, estudando, né, querendo entrar para a escola, é aquela coisa da profissão docente que também já é mais feminina, né, a gente tem toda a questão da história da profissão docente também, mas a administração é algo muito complicado. E eu passei por uma situação de entrevista que eram 300 pessoas para serem selecionadas para uma empresa. Eu me candidatei, eu passei por um processo de 2 meses de seleção. Eu fui até o final. Até o final. Pensem vocês assim, que eu passei por 2 meses, era eu e um homem no final do processo seletivo. E eu não fui escolhida, né? E eu me lembro, e aquilo para mim marcou muito, assim, porque eu pensei, é porque eu sou mulher, né? Né? E o pior de tudo, eu tinha 2 filhas. E na entrevista, no último dia, que foi com o chefe da empresa, ele me pergunta, e o que tu vai fazer com os teus filhos? E aí, como assim, o que eu vou fazer com os meus filhos? Vou jogar para cima? E o homem faz o quê com os filhos? Joga para cima, né? Porque o homem não trabalha, né? Mulher não pode trabalhar também. O que eu vou fazer com os meus filhos? Eu fiquei assim, sabe? Depois de 2 meses, passando por tudo, mais de 300 pessoas, chego no final e ele me pergunta o que eu vou fazer com os meus filhos, e eu não fui selecionada. Aí, olha só que louco. Um tempo depois, assim, um ano, 2 depois, eu encontrei a psicóloga que fez o teste comigo, que passou por todo o processo seletivo comigo, assim, nada a ver, ela já não estava mais na empresa, ela estava em outro lugar, sabe? E eu encontrei com ela, e ela chegou... E eu perguntei para ela, mas por que, no final das contas, eu não fui selecionada? E ela disse, porque tu não eras homem. Isso é estrutura, gente. Tu não ser selecionada para uma vaga que, se eles não queriam mulher, começo de conversa, eles nem iam passar por um processo seletivo desgastante de 2 meses com mulheres, né, para chegar no final do processo seletivo e não selecionar a mulher. Né, sabendo que eu tinha toda a capacidade, como disse a Amanda, né, a gente tem que estar o tempo inteiro provando que a gente é capaz, o tempo inteiro, e fazendo isso, sobre esforços para provar daquilo que a gente é capaz ou não, porque às vezes não é uma questão de tu não ter capacidade, mas é tu ter que demonstrar que tu tem mais capacidade, de que tu vai conseguir além,
de que tu vai conseguir, além de ter teus filhos, de ter, é como se tu tivesse que fazer tudo, e não, tu não tem que fazer tudo, né? Tu não tem que fazer tudo. E é muito, eu acho muito pertinente, assim, porque a série, eu fiquei louca com várias coisas, assim, na série. Começo que ela não podia cadastrar a empresa no nome dela. Isso é algo que tu fica, cara, tu não pode cadastrar a empresa no teu nome. Ela teve que ir lá colocar no nome do cara, que o cara foi lá e depois e tirou dela, assim, nem tirou dela, né, porque já era dele, sabe? Isso é estrutura. Isso não é algo, isso é algo que, por mais que os homens não queiram, isso é uma coisa que está na base, está na estrutura. Enquanto a gente não aceita e não enfrenta isso, a gente não consegue superar isso. Não tem como tu superar algo sem lutar por isso, né? As mulheres vêm lutando, eu acho que é uma questão de estrutura também, porque a mulher tem o papel dela, ela faz aquilo, né? Porque ela é muito importante, ela não é importante, ela é tão importante quanto. A questão é quando isso é oprimido, é quando tu sofre e quando tu não tem os teus direitos garantidos, é quando numa mesma situação tu não vai conseguir, sabe? Tu não vai conseguir ganhar um emprego, eu digo pro Mauro, né? O Mauro sempre teve muita sorte, né? Em toda, vai até brigar comigo, mas eu digo, que incrível, aparece um negócio, pum, surgiu o emprego, surgiu, cara, a gente tem que fazer assim, ó, sei lá, fazer chover, mandar currículo, falar com fulano, falar com ciclano, sabe? Aí que nem eu agora, né? Eu finalmente passei no concurso, passei no concurso. Fui chamada antes de ser formada, né? Aí não adianta, agora eu vou ter que esperar de novo, né? Toda a situação, mas claro que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é algo assim, realmente, é de galgar. A gente não faz as coisas. Ali deu, chama o fulaninho. Não é. A gente tem que estar e lutar e fazer, né? E isso é estrutura, né? Então, assim, eu queria deixar, assim, esse meu exemplo, assim, porque eu dou muito esse exemplo na sala de aula, nessa questão da mulher. A gente discutiu muito, isso é discutido muito na pedagogia, essas questões, né? Principalmente porque nós discutimos muito a questão da profissão docente, né? Principalmente nos anos iniciais, né? Então, eu acho que é algo muito pertinente, assim, a gente tem discutido muito isso ainda, né? Nós retornamos faz 2 semanas, e eu acho que essa série, assim, é algo que a gente tem realmente que falar sobre e mostrar, porque não é algo que não existiu ou que não exista. O que eu vou dizer para vocês, a figura que mais me indigna é a mãe do cara, né? Eu não tenho vontade de matar o cara, que horror, eu tenho vontade de matar a mãe dele, sabe? Porque nós reproduzimos isso, né? Eu tenho um filho, o que eu vou fazer com esse meu filho? O que eu vou ensinar isso para o meu filho? Entende? Nós reproduzimos isso enquanto mulheres, sabe? E isso é grave, isso é ainda mais grave do que o próprio homem. Então, eu acho assim, quando a mulher diz assim que ele não tem culpa de... Bom, a gente vê muito isso nas famílias, né? A Bruninha falando, né? Seja de uma sogra, seja não sei o quê. Porque tu tem que ser a bela recatada do lar, né? Tu tem que ser assim, tu tem que tratar o meu filhinho, né? Com carinho, né? Tu tem que fazer comidinha para ele, tu tem que fazer não sei o quê, sabe? Então, assim, são essas reproduções, né? Que a gente tem que colocar em xeque. E sim, a gente tem que enfrentar. Porque não é algo que do dia para a noite, né? Como racismo, a gente tem que estar sempre falando. Tem que estar sempre discutindo. Não é algo que vai acabar, já está dado o tema, não, infelizmente não. Né? E é algo muito, muito, muito sério, assim. Eu amo essa mulher, foi o Mauro que botou, é um boboca. Certo, gente, essa é a minha contribuição. Boa noite. Eu vou... Primeiro, Ju, tô muito feliz que tu tá aqui. Tu não tem ideia da felicidade que eu tô. Muito grande. Eu vou discordar só de uma pontinha do que tu disse, que é a parte da mãe do Augusto. Eu tenho vontade de pegar lá do pescoço. Eu tenho vontade de pegar os dois, na verdade, bater a cabeça um do outro, até, sei lá, né? Me dá muita raiva dos dois constantemente na série, de eu tremer assistindo a série, sabe?
Mas eu também penso que quando uma mulher reproduz esse tipo de discurso, é porque ela está inserida nesse meio e ela foi ensinada assim, não por ela também ser uma mulher machista e potencialmente péssima. Essa mulher realmente é péssima, eu acho que o problema dela tá muito do caráter, né? Mas eu sempre penso que as mulheres que reproduzem o machismo estão submetidas a esse sistema, mas não vejo com mais gravidade do que os homens que cometem, porque essas mulheres também estão submetidas à agressão, também estão submetidas ao machismo que elas reproduzem, né? E eu acho que isso de forma alguma chega a ser culpa delas, apesar de detestar a personagem da mãe do Augusto, né? Sobre a parte das oportunidades e de tudo, né, da parte da família também, eu acho que isso é muito importante na nossa construção pessoal, né? É muito importante na nossa construção como jovens, o nosso desenvolvimento desde a infância e depois a adolescência, né? Eu acho que como mulheres, em algum momento todas nós escutamos um já pode casar ou alguma coisa do tipo, né? E isso me lembrou do dia em que o meu pai, com o meu primeiro namoradinho, meu pai tinha feito um pão. Em casa quem cozinhava era o meu pai, né? Ele que amava estar na cozinha. Mas ele tinha feito um pão e ele tinha tentado fazer uma manteiga. E aí ele deixou em cima da mesa. E o meu primeiro namoradinho tava lá, a gente tava namorando fazia umas 3 semanas, tava bem no início, né? E eu tava sentada e o pai chegou com aquele pão, com aquele cheirinho de pão feito em casa, já pronto, né? E o pai olha pra mim, tu não vai servir um pedaço pro teu namorado? E eu olhei pro guri, tu quer um pedaço? Ele quer, eu levanto e pega, sabe? E o pai olhou, Maria Eduarda, como é que tu me faz isso? Como é que tu te comporta dessa maneira? Que tipo de esposa tu vai ser? Eu não é o tipo de esposa que tem 2 braços, que vai casar provavelmente com o marido que tem 2 braços também, sabe? E 2 pernas, e vai poder andar até a mesa e cortar seu pão e passar manteiga no seu pão, né? E o pai ficou furioso comigo e achou aquilo uma atitude super desrespeitosa. E o guri ficou dando risada, porque ele já sabia o cão que ele tinha pego pra namorar, né? Coitadinho. E chega um momento em que isso deixa de ser inofensivo e só um discurso estruturado, né? O meu pai, por exemplo, era um cara que pensava dessa maneira, mas que nunca me reprimiu como mulher, né? Eu nunca reprimiu a minha liberdade. Ele percebeu em algum momento que não seria possível ele fazer aquilo comigo, né? Mas chega a um ponto em determinados relacionamentos que isso se torna não só aquele tóxico emocional, como tu também reproduz esses comportamentos nos teus relacionamentos afetivos. Que tu pega a estrutura da tua família e tu pensa, ok, sempre foi assim. Eu vi a minha tia, não é o meu caso, mas vi uma tia minha abaixando a cabeça pro marido, sendo submissa a ele, ou vivi dentro de casa, minha mãe fazendo isso também pelo meu pai, como a própria Maria Luísa diz no Coisa Mais Linda, né? Eu achava patético a minha mãe servindo uísque pro meu pai só porque ele chegava do trabalho. E quando eu me casei, eu me vi segurando um copo de uísque para esperar o meu marido, né? A gente acaba reproduzindo isso. E eu acho muito importante que nós tenhamos esse tipo de discussão e consigamos ver a individualidade dos relacionamentos para as meninas que ainda vão entrar na vida romântica, que ainda vão conhecer a sua sexualidade. Não falo nem de orientação sexual, mas falo de libertação sexual também, né? Que é uma série que trata bastante sobre isso, e principalmente a gente pensar quanto que faz falta uma educação sexual nas escolas, quanto faz falta uma educação dentro de casa que trate esses temas com sensibilidade, com respeito. Eu acho que principalmente no caso da Ju, que tá ali para ser pedagoga, né? De pensar o que pode e o que não pode uma criança saber sobre isso, mas também de tratar como um ser humano em desenvolvimento, né? E não como a eterna criança que nunca vai saber absolutamente nada disso. Cada fase, cada etapa tem uma necessidade de conhecimento, né? E eu acho muito importante, e a série trata sobre isso também, numa cena de uma relação sexual da Lígia com o Augusto, em que ele praticamente usa a Lígia, né? Tem uma cena de estupro também, já para quem não assistiu a série, tem uma cena de estupro também, é uma cena pesada,
para quem tem mais sensibilidade, eu já digo, pule essa cena, vocês vão ver quando ela vai acontecer. Mas antes disso, tem uma cena de uma relação sexual consentida em que o Augusto termina, levanta, vai trabalhar e deixa a Lígia, sabe? E até onde é importante nós, como pessoas adultas, como pessoas que estão próximas de crianças que serão adultos em um momento, de a gente falar sobre o respeito, sobre consentimento, a gente criar os nossos meninos da volta. Eu tenho 2 sobrinhos, por sorte, estão sendo muito bem criados pelos meus irmãos, mas, assim, os meninos à nossa volta, criá-los para ter respeito pelas mulheres, não porque elas são mulheres frágeis como flores, não, porque elas são seres de vontades, porque elas são seres, acima de tudo, potencialmente políticos, que serão seres políticos, porque elas são seres que merecem o respeito por existirem e não por conseguir alguma coisa, né? E criar as nossas meninas também para elas descobrirem que elas não devem se submeter às vontades desse sistema que até hoje impera, né? Criar essas meninas para elas entenderem o valor do trabalho, para elas entenderem o valor do não, né? E principalmente para elas entenderem que o empoderamento feminino, ele vem principalmente do dizer não, e não do dizer sim para qualquer coisa, né? É o poder dizer sim, mas principalmente ter o seu não escutado, né? Que é um caso também que a Teresa passa na segunda temporada, que já foi, eu acho que pela Amanda, foi lembrado pela Amanda, né? Que o cara fala para ela, eles trabalham juntos, e acontece que ela e o Nelson estão num momento dando um tempo um do outro, e ela só quer beber com o cara, e ele pergunta, tá, e que horas a gente vai? E ela olha para ele, revoltada, né? E tá, quem disse que eu vou? Ele, tá, mas tu não é uma dessas feministas? E ela, sim, é por isso mesmo que eu só transo com quem tem vontade. Levanta, deixa o dinheiro, dá conta e sai. Né? Eu acho que, enfim, tô me alongando bastante aqui, já tá 9h20, tá na hora, eu acho que, da nossa naninha, do Otávio fazer a sopa de legumes dele, né? Tomar o seu Loxonin pra coluna. E agora, eu acho que eu vou chamar os meninos que quiserem falar e já agradecer pela manifestação das gurias, porque é muito bom a gente ter esse tipo de interação. Acho que essa é a live que o pessoal mais interagiu, né? E vai ser muito, muito bom. Foi super agregador. E vou deixar os meninos falarem agora, porque, né, acho necessário. Bom, rapidinho aqui, seu Otávio, tu também depois pega a palavra. O mais legal é que eu anotei um monte de coisa e não vou falar. Entenderam? Por quê? Porque vocês falaram bastante. Já fizemos, então, um momento de contribuição, já fizemos um momento, então, de falas sobre o assunto. Eu amei esse momento. Para mim, assim, né, de todas as lives, para mim foi a melhor até agora. Foi muito massa, foi muito legal. Que bom que nós nos permitimos viver esse momento, disponibilizamos um pouco do nosso tempo. Esse é o momento em que a gente acaba contribuindo com os nossos conhecimentos, acaba partilhando, multiplicando experiências, e é um momento que a gente sabe que é de total doação, a não ser nós que ganhamos dinheiro do Netflix, Otávio, mas tirando nós que ganhamos dinheiro do Netflix, é um momento de total doação. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que a ideia do Otávio foi muito bacana ali. A gente pode fazer uma votação democrática aqui, Otávio, de na próxima semana a gente trabalhar a Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da Liberdade, fazendo a relação de gênero. Pois o Keating, Captain, My Captain, ele não precisou se defender enquanto homem, enquanto a professora dos Escritores da Liberdade teve que se defender enquanto mulher. Então já dá para fazer aí, ó, trazer esses 2 filmes que são fantásticos. Para mim, tipo assim, é horrível dizer isso, é conveniente falar, porque eu já vi esses filmes, sei lá quantas milhões de vezes a gente já viu esses filmes dentro de sala de aula, mas são 2 filmes fantásticos para ver, e justamente também, além de uma fala sobre educação, por exemplo, para a próxima semana, uma educação libertadora, uma educação que emancipa o nosso aluno, dá para também fazer esse link com todas essas questões de gêneros. Eu acho que é uma boa ideia, Otávio, não sei se alguém tem alguma outra ideia. E por mim eu também já encerro, meu querido, vou deixar para ti. Gurias, beijo, fiquei muito feliz pela presença de todos vocês. O Guilherme,
prazerzão. O Thiago, prazerzão. Valentim, prazerzão. Juliana Ribeiro, prazerzão. Ok, gente? Muito obrigado. E a Bruna, beijo para a Bruna. E a Bruna tá dando a ideia da telefonista também, olha só. Otávio, encerra para nós, meu querido. Beijo. Meus lindos, assim, ó, eu queria agradecer, né, aquilo que a gente está falando desde a primeira live, a gente conseguiu chegar na quinta, e o Mauro estava comentando comigo lá desde aquela primeira live, como é que seria essa ideia de fazer um projeto, né, e o convite de fazer esse projeto, é que a gente achou que talvez fosse uma e não teria mais continuidade, mas graças a Deus, assim, poder trocar essas informações, aprender com todo mundo que vem aqui e conversa conosco, e vai colocando o seu pouquinho de conhecimento, e a gente vai aprendendo cada vez mais nessa troca de informação de um com o outro. Eu acho que isso é extremamente importante. Sorriso de Mona Lisa, então, Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da Liberdade, Telefonista. Eu acho assim, ó, vamos deixar em aberto, pega essas 4, vamos falar mais um pouquinho de outras séries também, de outros filmes, dizer que eu estou só recebendo do Netflix, mas o Mauro está recebendo do Netflix e do YouTube, porque ele tem canal lá e nós não, então ele ganha bitcoins e nós não. Não adianta fazer essa cara aí, eu sei que tu está ganhando lá. Isso é opressão de gênero, eu não estou recebendo da Netflix, isso é opressão de gênero. Viu só, ó, quem demorou para entrar ainda não está recebendo no contrato, né? Justamente isso aí a gente precisa arrumar no contrato. Eu não sei como é que a Duda ainda não tem um canal no YouTube para botar a música dela, tchê. Eu fico impressionado. Deus que me livre. Ah, até parece. E eu queria só fazer um convite, e aí o meu convite é para Amanda, meu convite é para Ju, né? Eu acho que a Ju e a Andrea falariam muito melhor do que eu e o Mauro, apesar de que as duas são mais envergonhadas. Eu acho que as duas tinham que trocar com a gente, fica até bem mais bonita a live. Eu acho que a Ju... A gente fica fritando os hambúrguer. A gente fica fritando os hambúrguer, fazendo os à la minuta enquanto elas tomam conta. Acho que está tranquilamente, sou a favor disso. Juliana Ribeiro, Juliana Coelho, Bruna, Dudinha, assim, ó. Nós convidamos a Duda concordou, eu quero convidar vocês, assim como eu quero convidar o Valentim, quero convidar o Guilherme, quero convidar o Thiago. Isso não é um espaço do Otávio e do Mauro, não é um espaço do Otávio, do Mauro, da Duda, é um espaço de todos vocês, todas as segundas, o mesmo horário, 20 horas vai estar aberto. Entrem aqui, roubem o protagonismo, é de todos vocês o espaço, então vamos vir, vamos discutir, vamos aprender cada vez mais, porque nas primeiras lives era Mauro e Otávio, Mauro, Otávio e Duda. Graças a Deus, hoje Mauro, Otávio e Duda diminuiu um pouquinho, né? Assim, poupa um pouquinho a garganta, porque a gente tem que gravar um monte de material. Pobre da professora Amanda e do Mauro, que estão fazendo material para 400 turmas também, e essa semana eu também vou ter que me puxar a gravar para 400 turmas. Então, assim, ó, vamos vir, vamos participar. Juliana, Ju, Mauro, Bruna, Maria Eduarda, Guilherme, vamos vir todo mundo toda semana, vamos falar, vamos vir fazer parte e construir, que essa troca de conhecimento é que vai fazer a gente conseguir algo cada vez melhor, tá? Eu vou fechar a gravação, mas pode continuar falando. E meus ex-alunos, para de me queimar em público, tá, ô limãozinho, meu limão. Queima sozinho. Sempre eu não me boto, Deus, eu só comento. Não, tu se queima sozinho, pode pegar meu